esta Igreja Católica fanática, cruel, intolerante, assassina que matou milhares de pessoas durante a Idade Média através da Inquisição, essa igreja fanática que vai em contramão a todo o pensamento científico, que matou milhares de filósofos e tantos cientistas, eu aposto que você já ouviu alguém falando alguma coisa deste gênero em relação à Igreja Católica, principalmente se você é um católico. E tenho certeza que você também já deve ter ouvido coisas desse tipo na própria sala de aula, na sua escola, e não somente nas aulas de história. Aposto que você já deve também ter visto aquelas imagens que são construídas e que se passam representando a Idade Média e a Inquisição. Então aquelas salas todas obscuras, que tem lá os inquisidores e tem o réu lá sendo julgado, com equipamentos, instrumentos de tortura todos elaborados, né, para torturar as pessoas. Então tudo isso é muito comum. É muito comum a gente ouvir os próprios professores falarem da Inquisição com uma certa indignação e também, ao mesmo tempo, com tanta convicção, né? Mas você já parou para se perguntar e para pensar realmente se isso que os seus professores e que tantas pessoas afirmam com tanta convicção, se isso é verdade? Será que de fato isso que se relata comumente, como a gente se vê, realmente aconteceu há séculos atrás? De fato, a Inquisição aconteceu. Isso é um fato, não se pode negar. No entanto, está longe de ser aquilo que circula pela boca das pessoas. É impressionante como as pessoas repetem e passam adiante aquilo que elas ouviram de outras pessoas, até mesmo, né, de professores, mesmo que seja de professores, elas passam adiante com tanta convicção, sem antes, ao menos, se dar ao luxo de pesquisar, né, realmente, sem se dar ao luxo de pesquisar, analisar, para ver se aquilo realmente aconteceu desse jeito, se aquilo é verdade. E isso é muito comum, isso é muito frequente em outros âmbitos também. Principalmente aqui no Brasil, né, que as pessoas são muito acomodadas e estão acostumadas a receberem tudo pronto. Então, as pessoas não querem passar trabalho estudando e pesquisando as coisas. Isso é muito comum de a gente se ver aqui, né, no nosso país. Talvez seja aquilo que se chama de jeitinho brasileiro também. Já não se tem, né, mais um espírito de investigação, um espírito que busca a verdade. Inclusive, a própria verdade histórica, que ninguém pode negar a sua existência, obviamente. Hoje, condena-se a igreja pelo tribunal que outrora ela instituiu e por todos os seus julgamentos, mas se quer colocar a igreja hoje no tribunal da modernidade e julgá-la. Julga-se a igreja pela Inquisição, pelas cruzadas, pela conquista da América e por tantas outras coisas. E mais do que julgá-la, querem condená-la à morte. Mas a igreja não teme os seus inimigos, e muito menos teme a verdade histórica. Nesse livro, escrito por Christian Rodrigo, A Inquisição, um Tribunal de Misericórdia, que foi publicado pela editora Eclésia, fala muito sobre essa questão da Inquisição, principalmente da Inquisição espanhola. Então, nesse livro, o autor ele vai analisar minuciosamente toda a história da Inquisição, que, né, esteve acontecendo por 350 anos. Ele analisa, então, com base em diversos pesquisadores e historiadores. Então, é um livro bem fiel à história, né? Ele conta aqui a verdade histórica e que tem o objetivo, então, de destruir as mentiras históricas que se construíram em cima da Inquisição e que são repassadas adiante com tanta convicção, como a gente pode ver. E aqui no livro fala que é uma lei da propaganda que uma coisa repetida 1000 vezes passa a ser aceitável para a maioria das pessoas. A verdade já não é mais como a definiam os clássicos, a adequação da mente à realidade, mas é a adequação da mente aos meios de comunicação.
E foi assim que surgiram, né, as mentiras sobre a Inquisição. E foi por meio da propaganda que as mentiras não apenas se propagaram lá no início, mas que se propagam ainda hoje. E é por isso que se tem todas essas mentiras ainda sobre a Inquisição. Mesmo, né, tendo-se inúmeras provas, tanto históricas quanto científicas, que constatam o contrário. Então isso acontece por uma forte propaganda, que é baseada nos princípios da homogeneização do pensamento através da cultura. Foi por meio de técnicas de imprensa e de propaganda que se iniciaram essas mentiras históricas sobre a Inquisição, que iniciaram com os protestantes e que contou com a ajuda dos judeus. E isso iniciou lá no início, quando o Tribunal da Inquisição ainda estava acontecendo. Então isso vem desde o início. O objetivo dos judeus era de destruir a Igreja Católica de dentro. Então é por isso que eles se diziam ser católicos, para que assim eles pudessem ocupar os espaços dentro da igreja, dentro do clero, sendo bispos, sacerdotes, e assim se tornar mais fácil, né, o objetivo deles de derrubar a igreja. Eles se utilizaram de vários recursos para fazer com que essa propaganda realmente fosse muito forte, uma propaganda contra a igreja. E o principal meio que eles utilizaram foi a literatura. E é comprovado que é através da literatura, né? É comprovado que esse é um dos melhores meios para se inserir uma mentira, né, na mentalidade geral das pessoas de uma sociedade. E assim ocorre até hoje, através de livros, através da literatura, da ficção, de filmes, de novelas e de tantos outros meios também. E assim, repetindo-se e reproduzindo-se 1000 vezes a mesma coisa, acaba que isso se torna uma verdade incontestável e aparentemente irrefutável. Por isso é que nos parece tão urgente e tão necessário levar a cabo aquilo que São João Paulo II colocou como sendo algo necessário, que ele chamou de purificação da memória, que consiste em derrubar, desmistificar essas mentiras históricas. E isso é para você, católico, não algo apenas que você pode fazer, mas é algo que você deve fazer. Esse é o seu dever enquanto católico. Hoje é muito comum a gente ver entre os católicos uma auto-incriminação por aquilo que, supostamente, a igreja fez no passado. Mas isso está longe de ser uma atitude correta, porque afinal, aquilo que tanto se condena a igreja, na verdade, não é verdade. Mas só para começar, o que é a Inquisição? O que é o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição Espanhola? Os erros e as mentiras já começam por aí. Então é importante que nós entendamos alguns pontos principais, fundamentais, para a gente começar a entender o que de fato foi a Inquisição, né? Para entender a verdade histórica que permeia a Inquisição. Então é importante que a gente entenda, primeiramente, o que é ou o que foi a Inquisição, em que contexto histórico, em que contexto social surgiu a Inquisição, o porquê do surgimento da Inquisição e qual era o objetivo, qual era a missão da Inquisição. Mas vamos lá. Primeiramente, o que é a Inquisição? A Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja Católica para julgar católicos suspeitos de estarem pecando contra a fé católica. Veja que interessante. A Inquisição surgiu para julgar os católicos. E isso é algo que as pessoas não falam. Então, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição Espanhola, e as Inquisições em geral também, né? Elas surgiram para que se julgasse aqueles que se diziam católicos. E não para julgar ateus, descrentes, muçulmanos, budistas ou sei lá o quê. Mas para entender melhor o que é a Inquisição, é importante se compreender o contexto histórico em que ela surgiu. Então, é importante entender que naquela época do surgimento da Inquisição Espanhola, o povo espanhol era essencialmente cristão católico e
religioso. Então a fé católica era a força constitutiva da unidade social daquele tempo. O rei, ele precisava fazer alianças para fortalecer o seu poder, porque o que unia as pessoas naquela época não era um estado absoluto, mas era a sua identidade religiosa. Por isso é que os hereges eram uma ameaça tão grande, porque eles eram uma ameaça para a própria estrutura social que se fazia através de alianças. E era isso o que os hereges pretendiam: destruir a Igreja Católica de dentro. Porque essa é a maneira mais fácil de destruir definitivamente algo, se é destruído de dentro daquilo que se quer destruir. Então é por isso que os hereges, em sua maior parte os judeus, eles diziam serem católicos, para assim poder tomar os espaços dentro da igreja, dentro do clero, tomando cargos de bispos, sacerdotes, para assim poder, destruí-la, destruir aquilo que era a coluna vertebral do reino espanhol. Então eles pretendiam destruir aquilo que era a base do reino espanhol para poder destruir o reino e dominar a península, a Europa. Então veja, frente às ações dos falsos conversos, os reis tiveram duas opções. Ou eles expulsavam todos os judeus e conversos do reino espanhol pelas más ações de alguns, ou então apelava para a razão e sua boa vontade. E a igreja escolheu, é claro, a segunda dessas opções. Então o tribunal ele surge com o objetivo de consolidar a ortodoxia da religião verdadeira, para assim defender o bem comum, a unidade e a paz social. Mas olha só, a ideia de estabelecer a Inquisição não nasce de um dia para o outro. Seu estabelecimento definitivo foi determinado como último recurso após uma série de esforços e iniciativas prévias. Entre as primeiras medidas, tal como havia sido disposto antes do estabelecimento da Inquisição medieval, os reis e clérigos puseram em marcha campanhas de persuasão mediante publicações, ensinamentos, admoestações, visitas em domicílio e a pregação em paróquias e praças. Então é por isso que aqui no livro diz que a Inquisição foi um tribunal de caráter extraordinário que surgiu em circunstâncias extraordinárias. Ela foi o último recurso e se estabeleceu porque foi algo necessário. E algo importante a se observar também é que era o povo quem mais queria a Inquisição, mais do que os reis e os sacerdotes e bispos da Igreja Católica. Então, o objetivo ou a missão do Tribunal de Inquisição era investigar aqueles suspeitos de cometer uma heresia para decidir e concluir se afinal aquele suspeito era ou não culpado daquilo que tinha sido acusado. E algo a ser observado: geralmente era o povo que denunciava alguém de cometer heresia. Mas os inquisidores, eles só levavam adiante um processo de investigação se houvesse entre torno de 5 ou 6 pessoas, se não me engano, que tinham denunciado essa pessoa pelo mesmo motivo. Então era algo bem rigoroso, porque eles também receavam que se cometesse uma injustiça contra alguém. Por exemplo, alguém denunciar uma outra pessoa por cometer uma heresia só porque não gostava dela, ou algo do gênero. Então, é por isso que eles, tinham todo um processo bem rigoroso. E um parênteses aqui agora sobre a heresia e o herege, porque se fala muito nessa questão da Inquisição sobre a heresia e os hereges. Mas é importante entender a visão que a Igreja Católica tinha sobre isso. Aqui no livro fala que é inexato afirmar, como frequentemente se crê, que o inimigo era o herege. O inimigo sempre foi a heresia. Distinção oportuna que deve ser estabelecida por todo aquele que pretenda entender os motivos do tribunal do Santo Ofício. Condenar o erro e não o que erra foi uma premissa fundamental do cristianismo em todas as suas épocas, o que explica em grande medida o caráter essencialmente caritativo e geralmente benigno manifestado nos procedimentos inquisitoriais. Portanto, a missão do tribunal se resumia em decidir se alguma pessoa era ou não condenada de cometer heresia. Geralmente, depois que se decidia se alguém era culpado por heresia ou não, cabia ao Estado colocar em ação
as penas estabelecidas conforme as suas leis, as leis civis, sobre aqueles que eram condenados. Então, cabia ao Estado aplicar as penas necessárias segundo as suas leis, de acordo com cada perturbador da sociedade. O livro fala que a maior parte das condenações consistia em alguns castigos espirituais. Então, eram peregrinações, orações e entre outras penitências espirituais. E olha que interessante, os tribunais civis daquela época não permitiam a defesa do réu, o que contrasta grandemente com o tribunal da Inquisição, que permitia, que aquele que estava sendo acusado e julgado de heresia se defendesse. E mais, bastasse que ele se declarasse como culpado, como alguém que havia errado, e se mostrasse arrependido, se declarasse arrependido, para que todo o julgamento fosse, de certa forma, cancelado, e as sentenças também. Isso porque o objetivo do Tribunal da Inquisição era, antes de tudo, que aquele condenado, aquele que estava sendo julgado, se arrependesse. Outra finalidade que está ligada também com o surgimento do tribunal foi a de defender aqueles sinceros conversos de origem judia. Então, a Inquisição, o surgimento da Inquisição foi algo benéfico para os sinceros conversos, porque eles foram então, protegidos de todos os linchamentos que o povo fazia sobre eles. E foi bom não só para os conversos sinceros, mas para os falsos conversos também, porque o povo, ele condenava, fazia linchamentos sobre todos os judeus, pela ação dos maus judeus. Esse tribunal, longe de estar obcecado em castigar e condenar, buscava o arrependimento do herege, ao menos em grau suficiente para evitar as graves penas estabelecidas pelas leis civis. O suspeito de heresia contava agora, graças à Inquisição, com notáveis garantias processuais, evitando assim a ação irracional do povo, sempre ansioso para lançar-se contra os hereges judaizantes. Este será, sem dúvida, um dos maiores triunfos do tribunal. Então, a Inquisição foi um remédio para combater as condenações e linchamentos contra aqueles que faziam parte do corpo de Cristo. É preciso olhar o passado com os olhos do passado para poder compreendê-lo. Ou seja, neste caso, é preciso olhar a Inquisição a partir do contexto daquela época, a partir daquilo que se tinha naquela época, e não do que se tem hoje. É preciso olhar a Inquisição com olhos que se adaptem ao contexto daquela época, e não com olhos que são adaptados ao contexto de hoje. Se olharmos o que nós temos hoje, mesmo vendo o Tribunal da Inquisição como aquilo que foi realmente, parecerá um grande absurdo, o que na verdade foi o contrário. O tribunal foi um grande progresso para aquela época. Portanto, o Tribunal da Inquisição foi realmente um grande progresso, e pode-se dizer que foi, de fato, um tribunal de misericórdia. Isso porque os inquisidores, eles desejavam ardentemente que o réu, que aquele que estava sendo julgado e analisado, para ver se era realmente um herege ou não, eles desejavam que essa pessoa se convertesse para que não se precisasse condená-la, porque se reconhecia que o problema estava na heresia e não no herege. Aqui no livro fala algo muito interessante, diz que a dor com que os inquisidores de ordinário entregavam o réu às autoridades civis era às vezes de estremecer. Registravam-se casos em que chegavam a irromper emocionalmente, rogando encarecidamente ao poder civil que tivesse clemência, que, se fosse possível, mitigasse o castigo. E mais, o Tribunal da Inquisição era tão benevolente que os condenados pelo poder civil queriam... ser condenados pelo Tribunal da Inquisição, porque sabiam que seria uma forma de salvar a sua vida.
Os hereges, até os mais notórios, que antes eram enviados à fogueira sem maiores considerações por parte do poder secular, viam na Inquisição uma oportunidade de salvar sua vida, mediante a abjuração ou a absolvição em processo. É por tudo isso que a Igreja não teme a verdade histórica. A Igreja reconhece os excessos e abusos cometidos por alguns de seus fiéis. Só que a Igreja não precisa e nunca precisou de seus inimigos para reconhecer isso. Aqui no livro tem várias estatísticas, vários dados que foram colhidos por alguns pesquisadores nesta área. E fala aqui, por exemplo, que em 350 anos de história repressiva e enquanto a lenda fala de milhões de assassinatos, a cifra real de vítimas situa-se entre 5.000 e 7.000 pessoas. Quando se fala em porcentagem, acrescenta ainda que entre os séculos XVI e XVIII, de um número entre 45.000 e 50.000 casos, apenas 1,8% dos acusados foram condenados à morte. Se se leva em conta a data de início da Inquisição e a de sua abolição, a porcentagem de condenados à morte é ainda menor, cerca de 1,2%. E com base nesses dados, com base nessas estatísticas, nós podemos ver o quanto as pessoas levantam mentiras sobre a Inquisição, porque aqui fala de um certo historiador, eu acho, um certo cara lá que num livro publicou que milhares e milhares de pessoas foram mortas na Inquisição, como se fosse fato histórico, enquanto na realidade não foi. Porque aqui, no livro, ele coloca inúmeros e inúmeros historiadores que realmente pesquisaram sobre a Inquisição e que colocam os números realmente, de quantos foram mortos, quantos foram condenados e tudo mais. Então é isso que nós precisamos entender sobre este assunto da Inquisição. É preciso compreender que aquilo que a Inquisição foi não é aquilo que se diz sobre ela hoje. Então, existem muitas mentiras históricas difundidas por aí e que é preciso combater. Principalmente nós que somos católicos. Precisamos defender a nossa igreja dessas mentiras que se criaram sobre ela. Não só sobre a Inquisição, mas sobre todas as outras questões, porque são muitas, Muito se julga a igreja hoje e é preciso defendê-la. Sobre isso, o livro diz que é preciso evitar tanto uma apologética que pretenda justificar tudo, quanto uma culpabilização indevida que se baseie na atribuição de responsabilidades insustentáveis do ponto de vista histórico.